Pela graça do Senhor, mais uma vez nós vamos refletir em Filipenses, esse livro tão maravilhoso, né? e tão propício para nós meditarmos no período em que nós vivemos. Mas antes de nós entrarmos no texto de Filipenses, eu gostaria de lembrar alguns irmãos, alguns já devem ter ouvido falar sobre essa pessoa, outros talvez não a conheçam, mas existe uma atleta chamada Gabriela Andersen. Ela é suíça, morou muito tempo nos Estados Unidos e ainda mora, mas é suíça. E ela participou da primeira maratona feminina em Jogos Olímpicos, em Los Angeles, em 1984. Até então, as mulheres não participavam de provas tão longas. O máximo eram corridas de até 1.500 metros. E ela participou dessa primeira maratona feminina nas Olimpíadas. Ela estava correndo na 20ª posição. Eram 44 corredoras e ela, quando estava já próximo do final da maratona, ela perdeu a última estação de água e acabou desidratada sob o sol e o calor, né, naquela corrida. E já no finalzinho da prova, faltando apenas 500 metros, para quem não lembra, uma maratona ela tem 42 quilômetros. Então, era exatamente o finalzinho mesmo, nos últimos 500 metros. Ela estava desidratada, estava desorientada pelo calor, tinha perdido muita água, sais, então ela tinha sido acometida por uma forte cãibra na sua perna, em uma das suas pernas. E então, sem raciocinar direito, inclinada totalmente para frente, com expressão de cansaço extremo, uma foto que ficou marcante dessa corredora, ela muito torta, né, toda inclinada, com uma perna bem dura, mas se arrastando para completar aquela prova, aquela maratona. E então, em meio a todo esse sofrimento, ela persevera e mesmo levando longos 8 minutos para percorrer esses 500 metros que faltavam, ela finalizou a prova. Ela chegou na 37ª colocação dentre as 44 corredoras. Ela perseverou e as suas fotos até hoje estampam propagandas motivacionais. Gabriela finalizou a sua corrida. Quando eu li esse texto de Filipenses que nós vamos refletir hoje, eu logo lembrei da história dessa atleta. E lembrei porque Paulo usa nesse texto a figura de um corredor que está avançando para a linha de chegada e para obter então seu prêmio. E Paulo fala de como é exigido esforço e energia para chegar nesse alvo, para alcançar esse prêmio. Foco, concentração, como de um atleta de alta performance, que se disciplina para alcançar uma coroa que é corruptível, como ele fala lá em Coríntios. Como nós não faríamos muito mais pela coroa da vida? Será que nós temos olhado realmente para essa linha de chegada? Será que nós temos olhado para o prêmio que nos aguarda? Ou nós estamos como que, ao invés de como um atleta correndo, né, a sua corrida, nós estamos como que a Chapeuzinho Vermelho, indisciplinada, distraída no caminho que vai para a casa da vovó, sem muito objetivo. Nós temos perseverado, meus irmãos, mesmo que exaustos e com dores e com cãibras, nós temos perseverado, nós sabemos o valor do prêmio que nós receberemos. No capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele vem descrevendo a sua confiança no Senhor Jesus Cristo, uma confiança para a justificação, para ser encontrado justo diante de Deus. Uma nova identidade que o fazia ter uma nova vida. Ele falou também sobre como essa nova vida ela era centrada em conhecer mais a Cristo, em ganhar mais de Cristo e ter mais intimidade com Ele, experimentando mais e mais do poder da sua ressurreição e da comunhão com os seus sofrimentos, como nós vimos
no domingo passado, sendo assim conformado na sua morte. Nós vimos que tudo isso significa morrer dia após dia, negando a nós mesmos e trilhando um caminho de busca contínua por santificação, por mortificar a carne e viver por meio do Espírito. Se nós olharmos com atenção, meus irmãos, nós observamos que nesse testemunho do apóstolo Paulo, do capítulo 3, lá do versículo 5 até o versículo 8, versículo 10, na verdade, que nós lemos, nós perceberemos ali muitos conceitos teológicos. A união com Cristo, a fé, a justificação pela fé, a doutrina do Espírito Santo, a santificação, a glorificação. Mas o apóstolo Paulo, nos versos seguintes, a partir do versículo 12 principalmente, ele vai aplicar essa teologia. Ele vai apresentar a sua teologia na prática. E além disso, ele vai deixar bem claro que mesmo com todo aquele testemunho que ele apresentou, tudo que ele abandonou e continuava abandonando, mesmo com aquilo que os filipenses certamente sabiam dele em relação às suas boas obras, embora não esteja registrado nessa epístola, Paulo faz questão de dizer que mesmo com tudo isso, que ele não é perfeito. Paulo continuava nessa busca por santificação e por crescimento. Paulo continuava correndo a carreira para a qual ele foi chamado. E o ponto, meus irmãos, se Paulo, Paulo, estava nessa busca contínua, quem poderia não estar? Além disso, o apóstolo Paulo ele deixa bem claro que, embora ele tenha essa confiança em Jesus Cristo, e ele tenha a certeza de que em Jesus ele poderia encontrar segurança e que nós podemos encontrar total segurança, isso não elimina a nossa responsabilidade de perseguir e de perseverar nesse caminho de santificação. É como disse um filósofo americano desse século XX, na verdade, Dallas Willard. Ele disse assim: a graça não se opõe ao esforço, e sim ao mérito. Eu vou repetir essa frase, meus irmãos, é uma frase muito interessante. A graça não se opõe ao esforço, e sim ao mérito. O apóstolo Paulo, ele fecha esse primeiro bloco de ensinamentos práticos que nós veremos que vai até o comecinho do capítulo 4, mas esse primeiro bloco ele fecha no versículo 16 com uma síntese. Ele fecha ensinando que o crescimento vem pela obediência ao que nós já alcançamos, independente do quanto já alcançamos na verdade. Mas nós temos que obedecer e não podemos retroceder nessa estrada que nós estamos trilhando. Para tentarmos visualizar isso de forma um pouco mais aplicada para nós vamos olhar para o que o apóstolo Paulo está ensinando a respeito, do seu testemunho, e olhando para ele, observando para ele, nós veremos como um cristão maduro percorre esse caminho que leva à ressurreição dentre os mortos, como ele comenta no versículo 11, que leva a ganhar plenamente a Cristo, ao prêmio final, a sermos como o Senhor Jesus Cristo, a esperança que nós temos. Como um cristão corre essa corrida para alcançar o prêmio para o qual ele foi chamado? Nós veremos 3 pontos, meus irmãos. O primeiro é que o cristão corre essa corrida com uma busca contínua por crescimento. Um cristão maduro, não importa o quanto ele tenha progredido na fé, ele sabe da sua condição de imperfeito e busca continuamente o crescimento. O ponto 2 é que ele percorre esse caminho com compromisso. O cristão maduro, ele assume um compromisso com o crescimento, apresentando o foco e a disciplina de um atleta, como nós veremos. E o ponto 3 é que ele percorre esse caminho com fidelidade, com solidez. Um cristão maduro, ele sabe que o crescimento vem pela prática da verdade,
pela obediência ao que já foi revelado a ele. Então ele se mantém fiel ao que ele já alcançou. Nós veremos esses 3 pontos, meus irmãos, com a graça do Senhor. E o primeiro ponto é que o cristão, ele caminha, ele percorre esse caminho até a ressurreição, até o prêmio que nós receberemos do nosso Senhor, com uma busca contínua por crescimento. No capítulo 3, o apóstolo Paulo ele vem utilizando o seu testemunho para exortar os filipenses quanto à alegria e à firmeza na vida cristã. Nós vimos que ele apresentou o seu histórico religioso e nós vimos como ele considerou todo esse histórico não mais como ganho, mas como perda para ganhar a Cristo. O que antes era vantagem para Paulo, ele considerou como perda para ter mais do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos também como, além de considerar essas coisas como perda, Paulo considerava como perda, dia após dia, todas as coisas que de alguma forma pudessem atrapalhá-lo a ter mais de Cristo. Tudo o que o apóstolo Paulo queria era ganhar a Cristo. E isso significava ter uma nova identidade em Cristo e ser cada dia mais conformado a essa nova identidade. Ser cada dia mais conformado a Cristo em sua morte, como nós vimos, negando a si mesmo, combatendo a sua carne e combatendo o pecado e experimentando mais e mais do poder do Espírito Santo. Esse poder que o permitia sofrer os sofrimentos de Cristo. Assim, o apóstolo Paulo morria pouco a pouco. Morria mais e mais para ele mesmo e para esse mundo, enquanto que também experimentava mais e mais da vida eterna, mais e mais de Cristo. Tudo isso, meus irmãos, como ele diz no versículo 11, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dos mortos. Ao ler esse versículo 11, nós podemos, de forma precipitada, entender que o apóstolo Paulo estava colocando em dúvida se ele alcançaria a ressurreição dentre os mortos. Mas se nós continuarmos lendo o texto, né, o texto seguinte, nós vemos que não é isso. Vamos ler o versículo 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. O apóstolo Paulo inicia o versículo 12 negando qualquer ideia de perfeição que alguém pudesse ter a seu respeito. Alguém poderia ouvir as palavras anteriores de Paulo, até o versículo 10, e encarar isso como sendo uma afirmação da plenitude do apóstolo Paulo. Como se o apóstolo Paulo quisesse dizer ali que havia chegado ao ponto que todo cristão deveria chegar. Como se nada mais fosse necessário na caminhada do apóstolo Paulo no Evangelho. É como se alguém em Filipos pudesse interpretar as palavras do apóstolo Paulo assim. Como se ele dissesse assim: eu nasci no meio do povo de Deus. Eu sempre fui zeloso quanto a isso. Mas eu conhecia Cristo. Eu perdi todas as coisas que para mim eram ganho. Eu lutei e sofri pelo Evangelho. Vocês lembram como há 10 anos atrás eu cheguei a Filipos e eu sofri para que vocês pudessem receber o Evangelho. Assim, eu prossegui em diversos outros lugares, sofrendo e morrendo pelo Evangelho. Não bastasse tudo isso, nesse exato momento eu estou preso por causa do Evangelho. Eu, Paulo, cheguei ao ponto máximo da caminhada cristã. Não há nada mais que eu precise fazer. Eu cheguei lá. Persigam esse ponto. Meus irmãos, essa poderia ser a interpretação de muitos que lessem o capítulo 3 sem o que vinha depois. Sem que Paulo tivesse deixado claro que ele não era perfeito. Ele não tinha alcançado essa perfeição. O apóstolo Paulo, a partir do versículo 12, ele mostra a sua visão diária da vida cristã. O apóstolo Paulo diz: não, eu não julgo ter alcançado a perfeição. Eu sou o principal dos pecadores. Dia após dia eu continuo perseguindo. E essa, meus irmãos, é a ideia dessa palavra que nós lemos aí, prossigo, no versículo 12. É a ideia de perseguir, de caçar, de se esforçar para algo. Então, Paulo diz que ele continua perseguindo o estado que ele sabe, não por qualquer outra coisa, mas por causa de Cristo,
porque Cristo já havia conquistado para ele. Ele saberia que alcançaria esse estado. E por isso ele prosseguia. Mas ainda não. Paulo diz que ainda não alcançou. Embora ele tenha total convicção que um dia ele alcançaria, que um dia toda essa luta cessaria, que um dia a boa obra que foi iniciada nele, em Paulo, chegaria à sua plenitude. E então ele seria plenamente conformado ao Senhor Jesus Cristo, como ele mesmo diz no versículo 21, logo em seguida, ainda no capítulo 3 de Filipenses, ele diz assim: ele transformará o meu corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. O apóstolo Paulo diria: sim, ele me ressuscitará e eu serei perfeito. Mas não, eu ainda não sou perfeito. Por que é tão importante, meus irmãos, que o apóstolo Paulo ensine isso? Que o apóstolo Paulo deixe bem claro isso. E ele ensina não somente aos filipenses. Em outros textos, nós encontramos um ensino semelhante. Por exemplo, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Se os irmãos quiserem, podem abrir. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. O apóstolo Paulo ele dá duas ordens a Timóteo a respeito desse mesmo assunto. Ele diz assim, 1 Timóteo 6, 12. Combate o bom combate da fé. E esse primeiro combate aqui é uma ordem, é um imperativo, é algo que Timóteo deve fazer e continuamente fazer. Combate o bom combate da fé. E ele prossegue. Toma posse. E toma posse aqui, meus irmãos, significa, é outra ordem e significa esforça-te para agarrar. Esforça-te. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Essa é a ideia central das palavras que o apóstolo Paulo usa também em Filipenses 3,12. Eu prossigo, eu avanço, eu persigo, eu não estou parado, eu não descansei, eu avanço decisivamente em direção a um objetivo, a um alvo. É isso que ele está dizendo no versículo 12. Eu prossigo para conquistar, para adquirir algo. O que ele vai conquistar aí é algo que ele conquista através de esforço. Essa é a ideia dessas palavras que o apóstolo Paulo utiliza. O apóstolo Paulo ele se empenhava com todas as suas forças para conquistar o seu alvo, para receber o seu prêmio. Mas por que ele se empenhava dessa forma? Será que o apóstolo Paulo ele tinha receio, meus irmãos, de não ser salvo? Será que existia dúvida no coração do apóstolo Paulo? Não, de forma nenhuma. O apóstolo Paulo se esforçava, se empenhava, mas esse prosseguir que ele relata aqui estava enraizado na certeza de que ele corria para conquistar algo que já havia sido conquistado por ele e para ele. Ao ter a sua identidade em Cristo, ao ter sido conquistado por Cristo, o apóstolo Paulo estava certo do resultado da sua corrida. É por isso que no final do versículo 12, observe, ele diz assim: prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Prossigo, me esforço arduamente para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. A primeira característica que nós observamos por meio do apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, é que um cristão maduro jamais está satisfeito com o seu crescimento. Ele continua buscando mais e mais do Senhor Jesus Cristo, o Jesus que ele experimentou. Ele continua mortificando a sua carne, buscando santidade, se empenhando nisso, não importa o quanto ele já tenha amadurecido, não importam quantos pecados tenham sido vencidos e quantas experiências ele já tenha tido com o Senhor. Quem mais que Paulo ensinou sobre as doutrinas da graça, meus irmãos? Sobre a justificação, ser totalmente pela fé, sobre a soberania de Deus e sobre o que na teologia nós chamamos de monergismo, ou seja, a ação única do Espírito Santo para a salvação do homem. Somente o Espírito atua na salvação do homem, não há parte de obra no homem para a sua salvação.
Mas o apóstolo Paulo, mesmo ensinando todas essas coisas, ele está se colocando aqui como aquele que corre incansavelmente para conquistar aquilo que já foi conquistado para ele. Vou repetir a frase do início dessa mensagem. A graça se opõe ao mérito e não ao esforço. Uma característica de todo crente saudável, meus irmãos, é que, independente da sua maturidade, ele buscará mais crescimento. Seja ele recém-nascido, neófito na fé, seja ele maduro, ele reconhece o quanto ele é imperfeito e o quanto ele é necessitado e o quanto ele precisa pertencer menos a esse mundo e pertencer mais à pátria que está nos céus. O quanto ele precisa arrancar os trapos do velho homem que insistem em ficar em nosso corpo e o quanto ele precisa se revestir de Cristo. Meus irmãos, não há descanso nesse mundo quanto a isso. Não há. Não nos iludamos. É por isso que o dia do Senhor, um dia como esse, onde nós nos reunimos em torno da palavra do Senhor, em torno do culto ao Senhor, é por isso que o dia do Senhor é tão valioso. É por isso que nós precisamos reconhecer o valor do dia do Senhor, porque é no dia do Senhor que nós tocamos, mesmo que de forma ainda discreta, mas nós tocamos na realidade celestial do porvir. Nós tocamos na realidade de quando, enfim, nós descansaremos dessa luta. Quando nós teremos o nosso Senhor plenamente, nós o ganharemos plenamente. Nós seremos como Ele, meus irmãos. E aí sim, e só então, nós descansaremos. Mas é tão comum nós nos esquecermos da nossa realidade. Por mais que não seja dito, nós agimos como se pudéssemos descansar nesse mundo. Como se nós estivéssemos em um parque de diversões. Como se nós tivéssemos alcançado uma meta já aqui. As nossas obras nos acusam, meus irmãos, por mais que nossas línguas falem diferente. Quando nós pensamos que esse mundo, que nós já alcançamos a nossa meta nesse mundo, nós nos contentamos mais facilmente com as nossas falhas. À medida que o tempo passa, nós relaxamos em relação aos nossos pecados. Nós maquiamos e tentamos esconder pecados como se achássemos que o fato desses pecados nos acompanharem por tanto tempo e muitas vezes não serem nem mais percebidos pelos nossos irmãos, como se isso tornasse esses pecados menos ofensivos ao Senhor. Mas não tornam, meus irmãos. É natural para essa carne, eu e você acharmos que já fizemos demais. É natural acharmos que nós já demos grandes passos em relação à santificação e quando nós somos cobrados em relação a isso, nós muitas vezes respondemos com frases do tipo: olha tudo que já mudou em minha vida, olha tudo que eu já percorri, como se essa fosse uma defesa, como se nós não tivéssemos que continuar correndo e nos esforçando nessa corrida. É natural para essa carne nós acharmos que já servimos demais aos nossos irmãos, que agora é a vez de outros fazerem aquilo que nós fazemos. Só nos enxergam para fazer tais serviços. Por que eu tenho, por exemplo, que limpar a igreja e o fulano não limpa? Ou então, é natural para que nós consigamos olhar para os nossos irmãos fazendo tantas coisas e nós achamos que é porque esses irmãos eles têm mais tempo mesmo. É natural nós acharmos que nós já nos submetemos o suficiente nos ensinamentos, afinal são ensinamentos tão radicais. Meus irmãos, o caminho, ou a continuação desse natural que eu estou falando, é algo terrível. Chega ao ponto, e eu já vi isso, chega ao ponto de pessoas saírem de uma igreja saudável para se sentir mais confortável em outra igreja,
para não receberem tantas cobranças, para não serem tão solicitados quanto a serviços, para poder descansar um pouco. Mas não existe descanso nessa corrida, meus irmãos. Não até que nós alcancemos o nosso prêmio. Não até que nós ganhemos o Senhor Jesus Cristo plenamente. Um crente maduro jamais estará satisfeito com o seu crescimento. Nós estamos em uma corrida e parar não é a melhor opção. É preciso continuar correndo. É preciso continuar crescendo. O apóstolo Paulo diz como fazer isso nos versículos 13 e 14, como nós veremos agora. E essa é a segunda forma como um cristão maduro percorre esse caminho de crescimento, que é com compromisso. Versículos 13 e 14. Vamos ler. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo enfatiza a negação de que ele alcançou um estágio de perfeição e usa uma ilustração dos jogos gregos, aqueles mesmos jogos que deram origem aos Jogos Olímpicos, disputados pela Gabriela Andersen, que eu comentei no início da nossa mensagem. Essa ilustração, meus irmãos, é algo similar ao que o apóstolo Paulo faz no texto de 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 23 ao versículo 27. Inclusive, essa palavra prêmio que ele utiliza aqui no versículo 14, é a mesma palavra que é utilizada lá em 1 Coríntios 9, 24, e ela só é utilizada nas Escrituras nesses dois versículos, nesses dois contextos. Por favor, abram 1 Coríntios capítulo 9, vamos ler do versículo 23 ao versículo 27. 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 23 ao versículo 27. Paulo diz assim, versículo 23, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? E aqui ele dá uma ordem. Correi, é uma ordem. Correi de tal maneira que o alcanceis. É como se Paulo estivesse dizendo assim, se esforcem ao máximo como aquele que está correndo entre muitos e disputando um prêmio único. E ele continua no versículo 25. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Eu tenho uma meta, eu sei para onde eu estou correndo, é para lá que eu olho. E aí ele dá outro exemplo de outro tipo de esporte, Assim eu luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, meus irmãos, quando vocês leem os versículos 13 e 14 de Filipenses 3, a imagem que deve vir à sua mente é de uma pista de corrida. Você é um atleta e os seus olhos estão na linha de chegada, e você pode ver a linha de chegada, e naquele momento não existe outra coisa que ocupe o seu pensamento que não seja a chegada, que não seja o prêmio que te espera. Essa ilustração do apóstolo Paulo é muito interessante, porque quando você está correndo com uma meta em mente, dificilmente você consegue pensar em outra coisa. Os irmãos devem perceber que eu não sou muito de correr, mas eu de vez em quando corro. E é interessante nós percebermos esse tipo de relação, como a ilustração de Paulo casa muito bem com a corrida, Porque quando você está correndo, por mais que você esteja muito cansado, com dores no corpo, por mais que você esteja ali quase que desistindo, se você conseguir focar na chegada, no alvo que você traçou, ou quando você enxerga, mesmo que de longe, aquela meta para onde você está correndo, você é revigorado de uma forma surpreendente. Quem corre deve lembrar disso. O apóstolo Paulo, no versículo 13, ele diz assim, mas uma coisa faço. Em outras traduções, como a NVT,
a Nova Versão Transformadora, nós encontramos o seguinte: mas concentro todos os meus esforços em uma coisa. E é então que Paulo ensina como ele faz para continuar correndo essa carreira. Como ele faz para continuar crescendo, avançando no Evangelho, progredindo na fé. Ele diz no versículo 13: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós temos aqui, meus irmãos, da forma como o apóstolo Paulo escreve, nós temos duas ações secundárias que acontecem ao mesmo tempo para que a ação principal possa acontecer. Como assim? Para que ele prossiga para o alvo, para o prêmio, ele, ao mesmo tempo, esquece das coisas que para trás ficam e avança para as que estão diante dele. São duas ações cooperando para a ação principal. Vamos tentar entender um pouco melhor sobre isso. A primeira ação secundária é esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ou seja, é até um pouco óbvio se nós pensarmos, né? Ninguém corre para alcançar um alvo olhando para trás. O corredor que olha para trás, ele se distrai. Ele perde o foco, ele pode cair, ele pode perder a corrida. Esse versículo me lembra muito Lucas, capítulo 9, versículo 62, versículo 62, quando o Senhor Jesus diz assim: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Esse esquecendo-me aqui, meus irmãos, dá uma ideia de lançar fora da mente uma ação ou um pensamento que não se pratica mais. Na corrida, é não olhar mais para onde você já passou. Se aquela marca ela já foi atingida, eu não volto para passar por ela novamente. Mas o que especificamente devemos lançar fora? Todo o nosso passado, todas as nossas lembranças, o que devemos esquecer e o que devemos lembrar a respeito do passado, da nossa vida como um todo. Nós devemos considerar isso dentro do contexto do testemunho que o apóstolo Paulo acabou de dar nos versículos anteriores. Tudo aquilo que o impedia de ter mais de Cristo, de experimentar mais do Senhor Jesus Cristo, ele considerava como perda. Ele lançava fora com alegria, como ele descreve. Tais coisas precisavam ficar para trás. Tudo aquilo que atrapalha a fé e a santificação precisam ser esquecidas, meus irmãos. Precisam ficar no passado. Precisam ser enterradas com o velho homem que morreu, ultrapassadas à medida que nós corremos. Mas nem tudo deve ser esquecido. O próprio fato do apóstolo Paulo contar o seu testemunho nos mostra isso. O mesmo Paulo incentiva em outros textos a nós nos lembrarmos das nossas misérias e das bênçãos do passado para então sermos fortalecidos por meio dessas lembranças e então glorificarmos ao Senhor. Vamos abrir Efésios capítulo 2, versículos do 11 ao 13. Em Efésios capítulo 2, do versículo 11 ao 13, nós vemos uma ordem do apóstolo Paulo para que aqueles irmãos em Éfeso lembrem. É uma ordem, mais uma vez, é um imperativo. Efésios 2, a partir do versículo 11, o apóstolo Paulo diz: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. O apóstolo Paulo, ele ensina em Filipenses que devemos nos esquecer. Então ele diz: esqueçam, lancem fora as vestes manchadas do velho homem. Aquele que furtava, como ele diz em outro texto, não furte mais, antes trabalhe. Aquele que mentia, não minta mais, mas lembrem-se constantemente da sua miséria e da bondade daquele que te tirou de tudo isso. E isso te impulsionará a continuar buscando mais e mais dele, a crescer em comunhão com ele. Lembrem das bênçãos que vocês receberam, mas esqueçam aquilo que pode te dar autoconfiança.
O capítulo 3, meus irmãos, aqui, de Filipenses, nesse capítulo 3, o apóstolo Paulo está combatendo o tempo todo essa possibilidade de autoconfiança. Lembrem das bênçãos, mas esqueçam daquilo que pode gerar autoconfiança em você, que você pode ver algum mérito em você. Esqueçam os feitos do passado e avancem para as coisas que estão diante de vocês. Avancem para o Senhor Jesus Cristo, para ganhar mais dele. A segunda ação secundária que o apóstolo Paulo descreve, aquela que junta com essa primeira ação, né, com o esquecer, permite que ele prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, é o avançar. Avançando para as coisas que diante de mim estão. Essa palavra, que é traduzida aqui como avançar, meus irmãos, ela só foi utilizada uma única vez nas Escrituras, obviamente aqui em Filipenses. Ela traz uma ideia de esticar-se em todo o seu comprimento para alcançar algo, como aquele que se alonga totalmente. E isso requer um esforço ou uma energia total daquele que se estica, né? É uma palavra que mostra um esforço intenso e um propósito firme. Nós poderíamos parafrasear esse versículo assim: alcançar aqui, né? Avançar, na verdade, desculpa, é fazer o meu melhor para alcançar o que está à frente. Ou é desejar fortemente experimentar o que está à frente, por isso me esforçar. O apóstolo Paulo está falando aqui sobre o compromisso que os crentes devem ter com o crescimento, com o amadurecimento. O mesmo compromisso que os atletas têm. O foco e a disciplina que, assim como eles, nós devemos ter, como nós vimos, como nós lemos agora há pouco, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Nós precisamos ser intencionais, meus irmãos. Eu gosto muito dessa palavra. Eu uso demais, eu assumo. Nós precisamos ser intencionais na caminhada cristã. Nós precisamos ser compromissados com aquilo que nós esperamos por meio da fé. De que adianta esquecer das coisas que ficaram para trás se nós não avançarmos, se nós estagnarmos, pararmos no caminho? É preciso a diligência de um atleta. É preciso que você analise a si mesmo quais os meus pontos mais fracos, com o que eu preciso estar ainda mais vigilante que o normal para continuar avançando. O que eu tenho feito que tem sabotado o meu crescimento. O que eu preciso fazer, por mais que seja uma decisão super difícil, mas o que eu devo fazer para avançar? Essas, meus irmãos, são perguntas que aqueles que estão comprometidos com o seu crescimento devem fazer. Talvez você não tenha avançado, não tenha crescido na fé, porque você tem perseguido um sonho que é comum às pessoas desse mundo. Um sonho que em si não é pecado. Outras pessoas, outros crentes podem até perseguir ou obter, mas este sonho tem te impedido de avançar. E se ele tem te impedido de avançar, não pense duas vezes, lance fora. Talvez você esteja apegado a um comportamento pecaminoso que você maquia de todo jeito para esconder, e é por isso que não pode avançar. Isso tem te impedido de olhar para frente. Lance fora. Talvez você não tenha avançado porque você acha que não precisa de um técnico, fazendo analogia com o atleta, né? Ou de uma equipe que, ao te ver correndo, ela possa dizer: olha, os teus movimentos estão errados. A tua postura te faz sentir dor na corrida. Ou até mesmo, em alguns casos, alguém que olhe para você e diga assim: olha, o alvo, você está correndo, mas o alvo está para o outro lado. Você está correndo um caminho errado. Você precisa, meu irmão e minha irmã, da igreja local para avançar nessa corrida. Lance fora esse orgulho e esse egoísmo. A igreja local é esse técnico que molda o atleta. Lance fora e prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação,
ou como nós poderíamos também traduzir essa palavra vocação, o chamado de Deus em Cristo Jesus. Essa palavra traduzida aqui como vocação, ela também pode ser traduzida como chamado. E é interessante que a expressão que o apóstolo Paulo usa aqui faz referência exatamente ao momento em que o atleta que ia ser premiado, ele ouvia a voz, ouvia o seu nome sendo chamado pela autoridade que estivesse naquele estádio para premiar os vencedores. E então, ao ouvir o seu nome sendo chamado, ele se dirige ao local e recebe o seu prêmio. Meus irmãos, a coroa da vida nos espera. A perfeição que há em Cristo nos espera. Um dia nós ouviremos a nossa voz, nós ouviremos a voz do Senhor nos chamando, chamando o nosso nome, dizendo: vinde benditos de meu Pai, recebam o prêmio que está preparado desde a fundação do mundo. Nós devemos olhar para isso, meus irmãos, durante essa corrida, durante esse caminho que é a vida cristã. Nós ainda precisamos percorrer esse caminho, buscando continuamente crescimento, sem nos acharmos satisfeitos com nós mesmos, com compromisso, com foco, com disciplina. E como nós veremos no terceiro ponto e último ponto dessa reflexão, com fidelidade, com solidez, com obediência ao que já foi revelado a nós, sendo fiéis ao que nós já alcançamos. Vamos ler os versículos 15 e 16. O terceiro ponto é que nós devemos percorrer esse caminho com fidelidade. Versículo 15 diz assim: todos, pois, que somos perfeitos, e aí você pode já achar estranho, né? Como o apóstolo Paulo acabou de dizer no versículo 12 que ele não era perfeito, e agora ele está dizendo que todos nós que somos perfeitos, né? Mas aqui, meus irmãos, embora tenha sido traduzido com a mesma palavra, porque tem a mesma raiz, as duas palavras têm a mesma raiz, essa palavra aqui, do versículo 15, ela traz uma ideia de maturidade, não de perfeição, no sentido de plenitude, como é a ideia da palavra no versículo 12, mas aqui traz uma ideia de perfeição no sentido de maturidade espiritual. É a mesma palavra que é utilizada em Hebreus, capítulo 5, versículo 14. Lá em Hebreus 5, 14 diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos. Essa palavra aqui, adultos, que foi traduzida como adultos, é a mesma palavra do versículo 15 de Filipenses 3, que é traduzida como perfeitos. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, perfeito aqui traz essa ideia de maduro, de uma maturidade espiritual. Voltando ao versículo 15, né? Todos, pois, que somos perfeitos ou maduros, tenhamos esse sentimento. E aí eu vou fazer mais uma interrupção. Sentimento aqui, meus irmãos, essa palavra é a mesma que nós vimos lá em Filipenses 2, no versículo 5, quando o apóstolo Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É uma disposição de mente. Então, eu vou ler de novo do início do versículo 15, a partir do versículo 15, para que os irmãos, agora, entendendo melhor essas palavras, entendam melhor os versículos. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. O apóstolo Paulo se dirige agora a dois grupos, meus irmãos, aqui. Aos maduros, aqueles que são experimentados na fé, e aqueles que ainda não são maduros. E como é que ele separa esses dois grupos? Por uma certa disposição de mente que ele fala aqui, por esse sentimento que ele comenta aqui. O apóstolo Paulo aqui está apontando para todo o testemunho que ele deu de si, meus irmãos, anteriormente. Além do que ele acabou de descrever sobre a sua busca contínua, não achando que alcançou a perfeição, e sobre o compromisso de avançar mais e mais, mas também sobre a disposição de perder todas as coisas que ele citou nos versículos anteriores, de ter comunhão com os sofrimentos de Cristo, e então ser conformado a ele na sua morte.
essa disposição de entregar a sua vida em obediência. É esse o sentimento que o apóstolo Paulo está falando aqui. Não é à toa que ele vem usando algumas palavras-chave desde o capítulo 2, versículo 5, quando ele escreve sobre o exemplo de Cristo, que eu acabei de comentar. E aí, então, ele dá aquela ordem, né, que nós vimos: tende em vós o mesmo sentimento, a mesma disposição de mente que houve em Cristo Jesus. Ele vem utilizando algumas palavras, mantendo a mesma estrutura ao longo desses textos. Depois de dar essa ordem, o apóstolo Paulo ele escreve com base em exemplos de crentes maduros, como nós vimos. Crentes que apresentavam essa mesma disposição de mente. Vamos lembrar um pouco sobre isso. Depois de falar do exemplo de Cristo Jesus, o apóstolo Paulo fala sobre Timóteo. O que é que ele diz sobre Timóteo? Filipenses 2, versículos 20 e 21. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Qual era o sentimento de Timóteo? Qual era a disposição de mente de Timóteo? Era a de negação de si mesmo para cuidar dos interesses dos outros. Logo em seguida, nós temos Epafrodito, capítulo 2, versículo 30. Visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Qual era a disposição de mente de Epafrodito? Negar a si mesmo. Entregar a sua vida, se fosse necessário, para servir a Paulo e a igreja em Filipos. Esses exemplos de Timóteo, de Epafrodito, do apóstolo Paulo, só reproduzem o que foi visto em Cristo Jesus, que não considerou a si mesmo como o mais importante, antes se fez servo e se humilhou e obedeceu até a morte de cruz. Essa é a disposição de mente do crente maduro. Uma disposição de mente de servo, de obedecer à vontade de Deus, não importa a dor que sinta, de entregar a sua vida por amor a Cristo, ao Evangelho e à sua noiva. E nesse momento é muito possível, meu irmão e minha irmã, que você esteja pensando assim: isso é radical demais para mim. Sinceramente, eu creio no Senhor Jesus Cristo. Eu sei que eu sou necessitado dele. Eu sei que só há salvação nele, mas essas coisas são tão difíceis ainda para mim. Sinceramente, eu não consigo pensar assim ainda. Isso é impossível para mim, não dá. E eu te digo, meu irmão e minha irmã, calma. Se porventura pensais de outro modo, também isto Deus te esclarecerá. Essa palavra esclarecerá, no final desse versículo, ela é a mesma palavra utilizada para revelar, para iluminar, para trazer luz. Lembram das orações do apóstolo Paulo pelos Efésios, que o pastor Livando pregou numa quarta-feira? Capítulos 1 e 3, não precisam abrir. Eu vou ler aqui alguns desses versículos, salteando algumas palavras para a gente ganhar tempo, mas atentem para a oração do apóstolo Paulo. E vinculem, né? Lembrem do que nós estamos vendo aqui sobre esse esclarecerá. Efésios 1, do 15 ao 18. Por isso também eu não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Efésios 3, do 14 ao 19. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Continue buscando ao Senhor, meu irmão. Continue buscando ao Senhor, meu irmão. Ele revelará, ele lançará luz sobre sua mente e coração. Confie nele. Mas, todavia, versículo 16,
E é importantíssimo, sem esse versículo 16, meus irmãos, o que Paulo está dizendo antes seria muito perigoso. Todavia, versículo 16, andemos de acordo com o que já alcançamos. Todavia, mesmo que em pontos, lembrando da pista de corrida, né, em quilômetros diferentes dessa corrida, mesmo que não enxergando plenamente o que outros têm enxergado a respeito da linha de chegada, andemos e vivamos de acordo com a quantidade de luz que recebemos até então, sem retroceder, sem olhar para trás, obedecendo fielmente aquilo que nos foi revelado. A perseverança e a obediência nesse caminho de santificação, meus irmãos, são as chaves. É preciso solidez com aquilo que nós já alcançamos. O caminho de avanço no Evangelho, o caminho para a maturidade é marcado continuamente por uma ação de Deus em revelar-se a nós. E nós alcançarmos algo, não tudo, não a perfeição, mas vivermos de acordo com aquilo que alcançamos. E então nós continuamos perseguindo, nos esforçando para ter mais dele. E ele se revela um pouco mais a nós. Ele derrama mais da sua graça e do seu poder sobre nós. E nós alcançamos um pouco mais. E vivemos de acordo com aquilo que nós alcançamos. E assim nós vamos, recebendo a revelação de Deus, vivendo de acordo com o que recebemos e avançando. Essa é a dinâmica do crescimento que o apóstolo Paulo traz aqui. Aquilo que a luz do Evangelho já tocou em sua vida precisa ser mantido. E sempre isso vai exigir esforço da sua parte. Exigirá luta, exigirá negação e exigirá morte. Morte dessa carne, morte dessa natureza pecaminosa, mas o resultado de tudo isso é vida, vida eterna, vida em abundância, meus irmãos. O resultado disso é Cristo Jesus, é ganharmos o nosso Senhor. Não olhemos para trás. Sigamos em frente, prosseguindo, perseguindo o prêmio que já foi conquistado para nós. Que esse seja o intento do nosso coração, meus irmãos. Que nós nos lembremos que vivemos em uma luta constante, em uma corrida constante. Que por mais que a nossa carne queira, não há descanso nesse combate ao pecado. Não há descanso nesse combate a essa carne, porque ela não descansa. Nos apeguemos ao Senhor, busquemos a Ele, nos coloquemos diante dEle, pedindo por mais dEle, e Ele nos revelará, e nós o conheceremos, e experimentaremos dEle, e cresceremos em comunhão com Ele. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado por Tua tão grande bondade e pela Tua misericórdia que nos sustenta. Senhor, nós somos tão fracos, tão necessitados do Senhor. Fortalece-nos, Senhor. Fortalece-nos por Tua palavra, por meio da Tua palavra, por meio do Teu Santo Espírito. Nos conduz nessa caminhada, nessa corrida para a vida eterna, para a ressurreição dentre os mortos, para termos ao Senhor nosso prêmio, nosso alvo. Não permita, Senhor, que o nosso coração nos engane. Não permita que nós achemos que isso não exigirá esforço de nós, que nós não temos responsabilidade nenhuma na nossa caminhada cristã. Não deixe que essa carne, que nós mesmos nos enganemos, mas que estejamos, Senhor, em prontidão para corrermos para o Senhor.
esforçando-nos, perseguindo o prêmio que foi conquistado pelo Senhor Jesus Cristo. Sabendo que devemos sim nos esforçar, devemos sim buscar com todas as nossas forças ao Senhor. Essa é uma responsabilidade nossa, mas é algo que não nos traz mérito. Porque se corremos, se estamos de pé, se buscamos ao Senhor, é porque o Senhor nos permite isso. É porque a nossa força vem do Senhor por meio do teu Santo Espírito. Abençoa a tua igreja, Pai. Que essa palavra penetre em nossos corações. Que ela martele em nossas mentes. Que ela encontre local em nosso coração e nos molde ao Senhor Jesus Cristo. Para a glória do teu nome, meu Deus. Amém.